Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem mexida no elenco do Timão, hein? Camacho já foi anunciado pelo Santos, o Gemerson esfriou no Galo e pode renovar. E os reforços, afinal de contas, hein? Porque só sai, será que não vai chegar ninguém? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tem novidade no Corinthians, mas para variar ela é de saídas, né, e não de chegadas ainda, por enquanto. O volante Camacho, que a gente tinha trazido aqui no canal, que tinha o interesse do Santos, mas que inicialmente o Silvinho tinha pedido mais tempo para fazer uma avaliação, porque ele foi titular, inclusive, do Silvinho nos dois primeiros jogos, o Gabriel e o Xavier estavam machucados, ele não tinha muita opção, o Camacho acabou sendo utilizado, o Santos tinha o interesse muito por conta do Fernando Diniz, que adora o Camacho, impressionante, trabalhou com ele no Guaratinguetá, no Audax, onde ele foi vice-campeão paulista, inclusive. Depois trabalhou com ele no Atlético Paranaense, onde ele teve um bom momento. E depois o Camacho volta para o Corinthians e vira uma peça de reposição, um jogador muito contestado, não consegue ter a competitividade necessária, enfim, e não teve o mesmo aproveitamento. Mas o Diniz no Santos, o Santos também vive uma dificuldade financeira, vejam que os reforços do Santos, né, contratando jogadores do Mirassol, da Ferroviária, que se destacaram no Campeonato Paulista para poder, de uma forma mais barata, né, você revelar alguns jogadores, alguns nomes interessantes, e realmente são nomes bons, né, o zagueiro Danilo Boza, o Zanocelo aí, o Vinícius Zanocelo, que é meio campista, enfim, algumas peças de reposição. E o Camacho com uma rodagem, né, por grandes clubes, Atlético, Corinthians e agora no Santos. O Diniz gosta do estilo do Camacho e às vezes isso acontece muito, né? O cara rende com o treinador, rende contra a camisa, não rende com um determinado time, e isso é muito comum acontecer. Pois bem, mas aí o Corinthians que perde um jogador, né, numericamente pelo menos, né? Como é que faz para repor? O Corinthians aparentemente não vai contratar. Pelo menos a informação que a gente tem é que no segundo semestre, sim, o Corinthians vai olhar para o mercado, mas ainda de uma forma muito cautelosa, né? Com aquele jogador que quer jogar no Corinthians, que quer o Corinthians como vitrine, que vai se adequar à questão salarial, que não tem negociação, que não tem vínculo com nenhum outro clube para vir teoricamente de graça, você compõe salário com luvas. Esse molde de negociação. Não esperem grandes reforços ainda para o segundo semestre. O primeiro trimestre terminou no azul, o Duílio Monteiro Alves quer terminar o segundo trimestre no azul também, para que depois ele possa investir um pouco. E vai aliviando a folha, né? O Ramiro vai ser emprestado só pelo salário, então já não vai ter esse custo, o Camacho também já foi, então ele vai aliviando a folha para poder investir ali na frente. Já vou chegar na questão do Gemerson, mas antes sobre a volância, ele tem como opções, né, o Gabriel, o Rony e o Cantilho, hoje titulares, o Xavier como uma peça de reposição imediata e paramos por aí. Aí tem o Thiaguinho, que é um jogador muito interessante. Quando ele foi contratado inicialmente, eu vi alguns poucos jogos dele e achei ele um jogador que me chamou a atenção, sabe? Mas depois não foi aproveitado, foi emprestado, rodou, foi pra lá, foi pra cá, estava disputando o Paulistão pela Inter de Limeira e voltou, já foi reintegrado. E está sendo observado aí pela comissão técnica. Eu imagino que ele vai ser utilizado. Eu imagino que até pela dificuldade de elenco e quantitativamente, o Silvinho deva utilizar o Thiaguinho em algumas partidas. E é bom pra gente ver um pouco mais, né? Já que o Corinthians não tá contratando e tá retornando alguns jogadores e tudo mais, que se aproveite alguns atletas, como é o caso do Thiaguinho. Aí o Roberto de Andrade deu uma entrevista no fim de semana para a Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo sobre o Paulinho, sobre vários reforços, né, que toda hora são especulados, Dentinho, Alex Teixeira, ele negou tudo. Mas o Paulinho, ele deu aquela, sabe, olha, vai depender, não vou dizer que não, mas é difícil, não estou dizendo que é impossível e tudo mais. Ele está tentando a rescisão com o Guangzhou Evergrande, né, o Paulinho, que já tem 32 anos, né? Tem muita lenha para queimar ainda mais no futebol brasileiro. É óbvio que o Paulinho poderia render em alto nível ainda no Corinthians, mas a gente sabe que o Paulinho é um jogador de mercado. Vai depender da sua vontade, claro, dele querer jogar no Corinthians, mas ainda assim naqueles moldes que eu já falei para vocês. Vai ter que baixar o salário. O Paulinho ganhava 5 milhões de reais por mês na China. Ele vai ter que jogar de graça praticamente, né, nessa comparação no Corinthians. Vai ter que... E é óbvio que ele sabe que ele não vai ganhar isso em lugar nenhum, né? Nem na Europa, tanto que ele saiu do Barcelona para ir para a China por causa disso. Porque realmente o salário era e ainda é astronômico, né? Depois que ele terminar, que ele rescindir, que ele terminar o seu vínculo com o Guangzhou, ele vai ficar livre no mercado e vai querer encerrar a carreira talvez no Corinthians. Aí, será que vale a pena investir num Paulinho
já em fim de carreira. Também não sei se é fim de carreira, né? Acho que ele tem um tempo de bola ainda. Mas enfim, isso é uma situação mais pra frente, a gente não tem como confirmar agora. O que eu posso dizer pra vocês é que o Roberto não negou essa situação. Então, eu que imaginava que o Paulinho fosse uma situação distante, porque ele tem mercado, né, evidentemente, talvez a vontade do jogador ela prevaleça nesses momentos. Ah, mas será que não pode acontecer o mesmo com o Jô, o cara vir aqui e não render? Pode, né, gente? A gente tá vendo o Hernanes no São Paulo, não consegue jogar. O Jô no Corinthians também não. Às vezes, repatriar esses ídolos, esses caras, né, dependendo da idade deles, você tem que entender que não é o mesmo atleta, aquele que saiu. Mas isso é um papo para um segundo momento. Sobre o Gemerson, importante a gente falar sobre o Gemerson, porque teve uma mudança de cenário. O Gemerson, que tinha uma sondagem, um interesse do Atlético, até pela vinculação que ele tem com o clube, foi campeão da América lá, antes de ser vendido para a Europa, né? O Gemerson, todo mundo dava como certa a saída dele agora no meio do ano. Ele termina o contrato dele em 15 dias, dia 30 de junho. E aí o Gemerson provavelmente vai seguir a sua vida. O Corinthians dificilmente teria como renovar com o Gemerson. Teve uma mudança de cenário. Por quê? Porque por esse interesse do Galo, o Cuca meio que vetou a contratação, não é que vetou, mas ele achou muito caro pagar 500 mil reais de salário para o Gemerson, sendo que o Galo teria outras prioridades. Isso na visão do treinador do Galo e também em conjunto com a diretoria. Então deu uma esfriada, o Galo já não está pensando mais da mesma maneira, embora o Galo também tem uma dificuldade de zagueiro, né? O Igor Rabelo aí, por exemplo, pegou a Covid, o Bueno tá indo embora, o Júnior Alonso tá na seleção, ficou só o Hever e o Gabriel para jogar contra o Internacional nessa quarta, por exemplo, e se um dos zagueiros se machucar ou for expulso e tudo mais, não tem zagueiro de reposição. Mas isso é uma outra questão. O fato é que o Galo não manifestou tanto interesse assim. Pode ser que ao fim do contrato venha uma proposta oficial, ela até agora não aconteceu. O Corinthians sabe que até pela situação era natural o Gemerson e o seu staff procurarem algum clube que pagasse aquilo que ele queria ganhar, porque ele vem para o Corinthians numa outra condição. O Corinthians compra, né, ou paga por esse empréstimo até o final do contrato dele, 4,5 milhões de reais, com um salário muito abaixo do mercado e abaixo do que ele ganhava no Mônaco na França. Com aquela perspectiva, né, o Gemerson volta para o Brasil, Corinthians e tal, vitrine, aparece, ganha mercado, e aí chega para o Corinthians e diz, bom, para renovar eu quero agora tanto, né, eu vim por um salário menor, uma multa rescisória mais baixa, agora eu quero tanto, por isso um contrato tão curto. Ele veio exatamente para mostrar serviço, só que ele mostrou serviço. E ele realmente se tornou um zagueiro valorizado, que seria titular absoluto no Corinthians, não estava jogando por conta da lesão. Agora ele pode até voltar para o time, e tem aí 2 semanas, né, para terminar o seu vínculo com o Corinthians. Como até agora não apareceu nada, existe a possibilidade do Corinthians fazer uma proposta para ele, que não vai ser talvez aquilo que ele quisesse ganhar, mas talvez uma proposta considerável para que ele entenda que de repente mais um ano e meio, ele possa ficar aqui no Corinthians, mostrar mais trabalho, ele é jovem, tem 28 anos, e possa de repente aí sim fazer uma futura negociação. Se não pintar nenhuma proposta, há grande chance disso acontecer. Como ainda não pintou, o Corinthians está otimista com isso. Então a gente vai ter que aguardar, né? São 2 semanas aí, é um cara que todo mundo tem a ideia de que ele é super responsável, né? Porque eu também tinha essa dúvida, poxa, se não vai renovar com o cara, para que botar o cara para jogar? Sei lá, tira o Gemerson, põe outro cara, já começa a pensar o time sem ele. Mas se o cara tá correspondendo, se ele tá super afim de jogar, se ele não tá descomprometido em razão do fim do contrato, realmente não tem por que não colocar o Gemerson para jogar. Ele seria titular fácil, né? Acho que dessa defesa aí, com alguns problemas, algumas instabilidades que a gente viu do Gil, ou até mesmo do Raul chegando, embora eu acho que o Raul e o João Vitor possam ser titulares também, são meninos que estão aprovando aí, mas o Gemerson é um cara mais experiente e tal, e acho que seria o dono da posição. Aí você escolhe depois quem tirar. Se não vier nenhuma proposta, eu acho que vale um esforço do Corinthians em manter o Gemerson. É uma mudança de expectativa que ainda não está confirmada, mas que pode acontecer nos próximos dias. Quem sabe, hein? O que vocês acharam das notícias? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!